Unplug, o programa feito pelos monitores da Unbox. Olá pessoal, muito bom encontrar vocês mais uma vez aqui na Plug Rádio USCS. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Essa é a edição do Unplug dessa sexta-feira, 30 de maio de 2025. Eu sou a Débora Cristina. E eu sou a Laura Mosca. Fiquem ligados nas notícias da semana, esportes, giro USCS e muitas dicas culturais para poderem aproveitar o fim de semana. Ribeirão Pires promove amanhã a nova edição do projeto Tigela Cheia, iniciativa que troca garrafas plásticas PET por ração para cães e gatos. No Giro USCS, vamos conhecer a estudante da USCS que ganhou o campeonato da Unilever. Atletas de Mauá conquistam medalhas nos Jogos Regionais da melhor idade. No Em Pauta, vamos contar para vocês o que os pais devem fazer para saber tudo o que as crianças e os adolescentes fazem na internet. Neste final de semana, tem festa de carros antigos em São Caetano e a abertura da temporada junina em São Bernardo. No Só Coisa Boa, o destaque é para 3 mulheres brasileiras que estão na lista de mulheres mais poderosas do mundo, segundo a revista Fortune. Fiquem com a gente, o Unplug está só começando. O jornaleiro não passou, mas viemos te salvar. Está no ar as notícias da semana. Entre os anos de 2015 e 2023, o ABC registrou redução no número de nascimentos nas 7 cidades da região. Ao mesmo tempo, o número de óbitos aumentou significativamente em alguns municípios, como São Bernardo, com alta de 33%. Dados recolhidos pelo IBGE e Fundação SEAD revelam mudanças demográficas que fazem desafios para a economia da região. O levantamento mostra transformação no perfil populacional. Enquanto a base jovem da população diminui com a queda do número de nascimentos, o envelhecimento da população é refletido no aumento dos óbitos. Para o sociólogo Donizete Freitas, de Ribeirão Pires, a retração no número de nascimentos é uma tendência observada no resto do país. Segundo ele, é preciso implementar políticas públicas que promovam a saúde preventiva e que enfrentem os efeitos do envelhecimento populacional. São Bernardo Plaza Shopping dá início à campanha do agasalho e a ação segue até dia 15 de junho. Ela integra o movimento nacional promovido pela ALUS, que mobiliza shoppings de todo o país a realizarem campanhas de arrecadação, seguindo as necessidades de cada região. O ponto de coleta dos agasalhos está localizado na loja vazia, no piso L2. O São Bernardo Plaza Shopping fica localizado na Avenida Rotary, número 624, Centro, São Bernardo do Campo. Ribeirão Pires promove amanhã a nova edição do projeto Tigela Cheia, iniciativa que troca garrafas plásticas PET por ração para cães e gatos. A ação da Prefeitura tem como objetivo incentivar práticas sustentáveis e o cuidado responsável com os animais de estimação. Além da troca das garrafas PETs por ração, o evento terá uma feira de adoção e vacinação antirrábica gratuita. Para participar da troca, é preciso levar garrafas PETs vazias e limpas. A cada quilo de garrafas arrecadadas, será entregue 1 quilo de ração ao doador. O evento rola das 10 da manhã às 3 da tarde, na tenda multicultural no Complexo Ayrton Senna, localizada na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, número 193, no Jardim Itacolomi. O limite é de 3 quilos por CPF, permitindo que mais pessoas sejam atendidas. São Bernardo inaugura centro cirúrgico do Hospital de Olhos, com capacidade para 1.500 procedimentos mensais. Com investimento de R$150 mil na estrutura, o espaço conta com 3 alas cirúrgicas, permitindo maior realização de cirurgias oftalmológicas por mês. Inaugurado em dezembro de 2023, o Hospital de Olhos funcionava até então de forma restrita, apenas com atendimentos ambulatoriais, como consultas e exames. A nova etapa marca a entrega definitiva da unidade, com a capacidade para realizar procedimentos cirúrgicos como catarata, que já começaram a ser feitos. O Hospital Municipal de Olhos Dr. Enzo Ferrari está localizado na Rua Cara, 255, Jardim do Mar, e funciona de segunda a sexta, das 7 horas da manhã às 7 horas da noite, com atendimentos ambulatoriais e eletivos, sempre via encaminhamento das unidades básicas de saúde. Giro USCS. Vocês perguntam e a gente responde. A Unilever, multinacional do ramo de bens de consumo, reduziu em 72% a emissão de gases que causam efeito estufa de 2015 para cá. A ação está alinhada com vários programas da Agenda Ambiental da empresa. Com base nela, a marca organizou uma competição interna chamada UFLL, Unilever Future Leaders League, voltada exclusivamente para estagiários e aprendizes de todas as áreas da empresa no Brasil.
A proposta era criar uma solução inovadora para um desafio real de uma das marcas da Unilever. E sabe o que é mais legal de tudo isso? Uma das nossas alunas aqui da USCS ficou entre os vencedores da competição. Marcela Caldeira integrou uma equipe com mais 2 aprendizes que juntos escolheram trabalhar com a marca Knorr e desenvolveram uma proposta estratégica focada em 2 pontos importantes: inovação e sustentabilidade. No total, 43 equipes se inscreveram de várias partes do país, mas apenas 12 foram selecionadas para apresentar o projeto ao vivo na sede da Unilever, em São Paulo. O resultado? A equipe da Marcela ficou em 4º lugar no ranking nacional, entre dezenas de projetos criativos e cheios de potencial. Henrique Bassi foi conversar com os alunos da universidade para entender o que eles pensam sobre as novas tendências de sustentabilidade dentro das empresas. Eu acho que atualmente a sustentabilidade é um assunto muito importante, principalmente com a crise climática. Então, quando as empresas se posicionam a favor da sustentabilidade, é algo muito positivo. Bom, eu acho que a comunicação é a parte final, né, de tudo. Primeiro a marca deve provar que ela realmente se preocupa com o meio ambiente, para depois transmitir isso para o público. Eu acho que não adianta a marca só falar sobre a sustentabilidade, ela tem que provar que ela realmente se preocupa, e eu acho que para isso elas deviam integrar esses projetos de sustentabilidade, iniciativas, na agenda deles. Depois de ouvir os estudantes, Henrique Bassi conversa agora com a aluna participante do evento da Unilever. É com você, Henrique. Valeu, Débora e Laura. E vamos à conversa com Marcela Caldeira, aluna do curso de Produção Audiovisual, para saber mais sobre a competição. Seja bem-vinda, Marcela. Obrigado por aceitar nosso convite e parabéns pelo prêmio. Como foi a experiência de participar da competição e como foi o desenvolvimento dos projetos que sua equipe apresentou? Participar da competição UFLL foi uma experiência realmente sensacional. Muito memorável para mim. Tanto pelo próprio desafio, quanto pela troca que eu tive com a minha equipe e até com outros participantes da competição. A minha equipe criou um produto chamado Experiência Churrasco Knorr. É um kit de churrasco pensado para um público mais jovem, sendo prático, sustentável, inovador, e a gente quis elevar a experiência do churrasco para o povo brasileiro. Pensamos em criar sabores realmente inovadores, com ingredientes nacionais, e ainda desenvolvemos algumas ideias de ativações conjuntas com a Hellmann's, que é outra marca da empresa. A gente quis propor que a Unilever se tornasse especialista no ramo do churrasco, do tempero até o molho. E ter chegado no 4º lugar com a nossa ideia foi muito, muito gostoso. Eu nunca tinha pensado que isso poderia ter acontecido. A gente se empolgou muito, a gente fez da melhor maneira possível. Nos entregamos para o desafio, mas ter chegado no ranking ainda assim foi surpreendente, porque as outras equipes também eram muito boas. E, assim, eu fiquei muito feliz com o resultado, muito feliz e muito contente, orgulhosa de mim mesma. Quais foram os maiores desafios enfrentados pela sua equipe durante o desenvolvimento do projeto? Eu acho que o maior desafio foi equilibrar a inovação com a viabilidade do produto mesmo. A gente queria fazer algo diferente, mas que fosse possível colocar dentro da realidade do consumidor. E para isso, a gente teve que correr atrás e fazer uma pesquisa intensa de mercado, tanto pessoalmente quanto pela internet, trazendo dados específicos em um tempo muito curto. Também achei desafiador traduzir tudo isso para uma apresentação clara e visualmente bonita, né? Principalmente porque a gente sabia que a primeira impressão importa muito nesse tipo de competição. Mas no final, foi tudo feito de uma forma muito bonita e o resultado foi gratificante. Eu fiquei bem orgulhosa do que a gente conseguiu apresentar. O projeto da sua equipe aborda a temática da sustentabilidade. Na sua opinião, qual é a importância de empresas como a Unilever incorporarem práticas sustentáveis em suas estratégias e operações? Eu acho extremamente importante. Até porque empresas como a Unilever têm um alcance gigantesco. Então, cada escolha sustentável que eles fazem tem um impacto real, né? E incluir sustentabilidade nos produtos é uma forma de ser um exemplo e até atender um consumidor cada vez mais consciente. Sem contar que é sempre uma oportunidade de inovação. Tanto que foi algo que a gente realmente quis trazer para dentro do nosso projeto. Como estudante de produção audiovisual, de que forma você acredita que a comunicação dessas empresas pode ser utilizada para transmitir de maneira eficaz valores e compromissos sustentáveis da marca ao consumidor? Eu acho que a comunicação ela sempre tem o poder de transformar a visão das pessoas. E quando uma marca conta uma história real, mostrando bastidores, dando voz a quem está por trás do produto, ela aproxima o consumidor e acaba criando uma certa confiança.
Com audiovisual, eu acredito que vídeos, documentários curtos e campanhas mais humanas tornam os valores da marca mais humanos e acessíveis também, principalmente para um público mais jovem, que valoriza muito transparência nesses momentos. De que maneira participar dessa competição contribuiu para o seu desenvolvimento pessoal e profissional? Me desafiou de várias maneiras, mas eu acho que principalmente me desafiou a pensar além da minha área, do que eu já conhecia, porque eu nunca tinha trabalhado com nada parecido antes, e trabalhar com esse tipo de estratégia, com marketing e pensando em sustentabilidade, me tirou um pouquinho da minha zona de conforto, mas me fez entender como a comunicação pode agir dentro desse tipo de trabalho, com frentes assim. E sem contar que também me proporcionou uma oportunidade de criar um case muito importante, né? Muito interessante também. E me apresentou um ambiente corporativo real, o que vai ser ótimo para mim, tanto no meu desenvolvimento pessoal quanto profissional. Eh, Até me deu uma vontade maior de construir mais projetos com propósito. Foi realmente algo que abriu minha mente e eu espero poder ter mais oportunidades assim. Agradecemos a participação da aluna Marcela Caldeira aqui no Giro USCS. Obrigado. Volto com vocês, meninas. Obrigada, Henrique. E você, tem alguma dúvida ou sugestão? Escreva para nós por meio das caixinhas colocadas no story do Instagram da Ecria, sempre às terças e quintas, e pergunte o que quer saber, que a gente responde aqui no Giro USCS. Bora lá, participe! Se liga que agora é a hora dos esportes. A menos de 15 dias de abertura, o Mundial de Clubes tem baixa procura por ingressos. Todos os jogos da primeira fase têm bilhetes disponíveis à venda para os torcedores das 32 equipes que disputarão o torneio inédito. Os preços estão salgados, partem de $33, o equivalente hoje a R$ 187 reais. No caso de quem quiser assistir a final, marcada para o dia 13 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, os valores podem chegar a mais de $4.000, equivalente a R$ 22.600 reais. A procura abaixo do esperado pela FIFA se explica principalmente pelo preço dos ingressos. O Mundial de Clubes será disputado em 12 cidades dos Estados Unidos, entre 14 de junho a 13 de julho. Ao todo, a FIFA distribuirá entre os times participantes pouco mais de $1 bilhão, aproximadamente 5,6 bilhões de reais em premiações. O atleta de Mauá, Antônio Roberto Casa, conquistou medalha de ouro nos Jogos Regionais da Melhor Idade do JOME, uma categoria 70 a 74 anos de arremesso de peso. A disputa dessa modalidade rolou na Arena Olímpica em São Bernardo. O mauaense atingiu a marca de 8,61 metros e superou atletas da capital e de Barueri. Outro mauaense que fez bonito na competição foi Nicolau Prigevusky, que também concorreu no arremesso de peso, mas na categoria 75 a 79 anos, e ele ficou com a medalha de prata. A dupla de Mauá, Oswaldo Marques e Wilson Barbosa, ficam em segundo lugar na modalidade do buraco no jogo de cartas. Os Jogos Regionais da Melhor Idade reúnem atletas a partir dos 60 anos de idade de diversas cidades com o objetivo de promover a saúde e o bem-estar dos idosos. Mauá disputa a fase regional que serve como classificatória para a etapa estadual. A disputa da primeira região ocorre em 4 cidades: Jandira, Santo André, São Bernardo e São Caetano. O JOME também contempla 14 modalidades esportivas, entre elas truco, buraco, atletismo, vôlei adaptado, tênis, tênis de mesa, malha, bocha, natação, dominó, damas, xadrez, coreografia e dança de salão. Na quinta rodada da LNF, a Liga Nacional de Futsal, o Santo André Intelli conquistou uma vitória marcante ao bater o Atlântico por 4-3, em Erechim, no Rio Grande do Sul, encerrando a invencibilidade dos gaúchos na competição. O gol decisivo veio apenas 5 segundos do fim da partida, consolidando mais um resultado expressivo para a equipe andreense, que segue invicta no torneio. As duas equipes vinham de goleadas na rodada anterior. O time do Grande ABC havia goleado o Joaçaba em casa por 5-0, enquanto o Atlântico aplicou 7-1 no Corinthians, em São Paulo. O resultado deixa o Santo André na 6ª colocação do Nacional, com 11 pontos. Agora, o time se prepara para voltar à quadra hoje, enquanto encara o São José, em casa, às 8h30 da noite. O Em Pauta de hoje retrata mais um viés surgido devido ao avanço da tecnologia, mais especificamente pelas IAs.
Não é novidade que crianças e adolescentes devem ser constantemente assistidos por adultos enquanto acessam o universo virtual. E, recentemente, algumas matérias evidenciaram novos riscos iminentes nesse contato. Nesta semana, o portal do jornal Estadão publicou uma matéria relatando que adolescentes estão aderindo à prática de sexting com IA. As conversas em questão se desenvolvem no teor sexual. Já a CNN Brasil compartilhou uma ação judicial movida no ano passado nos Estados Unidos sobre o suicídio de um menino de 14 anos, cuja última conversa foi com o chatbot. A fonte também cita que aplicativos de inteligência artificial representam riscos inaceitáveis para crianças e adolescentes, segundo a organização sem fins lucrativos Common Sense Media. Para explorar o assunto e saber como os pais devem agir, recebemos o psicólogo Luan Coutinho. Olá, Luan, obrigada pela participação. Vamos às perguntas. Luan, como a presença cada vez mais frequente das inteligências artificiais no cotidiano pode impactar o desenvolvimento emocional e social de crianças e adolescentes? Bom, a inteligência artificial, ela entra num estágio onde ela predomina a questão mais do ideal. Então, quando a gente fala da adolescência e a gente fala dessa parte infantil, é um momento ainda onde elas estão nessa exploração do que é o lúdico e que é o concreto. Então, acaba que a inteligência artificial, ela propõe a modificação de trazer o que está no ideal para o lúdico, para o que é presente, para o que é real. Então, isso dá uma falsa sensação de realidade. Então, eu consigo transferir o que está no meu imaginário para o meu concreto. Só que aí, conforme vai utilizando dessa inteligência, vai se utilizando desse meio, o adolescente ou a criança vai compreendendo de que aquilo não é uma realidade. Então, naquele começo, aquilo que vai o suprindo começa a faltar, né? Então, isso afeta diretamente o desenvolvimento emocional, porque para eu poder aprender sobre as minhas emoções, eu preciso vivenciá-las. Bom, diante dos casos preocupantes como o relato pela CNN Brasil, em que um adolescente cometeu suicídio após interações com um chatbot, como os pais podem identificar sinais de alerta no comportamento dos filhos? A adolescência ela é marcada por várias mudanças. Então, é a transição do período onde eu deixo de ser criança para uma fase onde eu não sou, mas eu estou querendo ser adulto. Então, a adolescência está nessa transição. Eu não sei ao certo ainda quais são as minhas emoções, como é que eu lido com a minha realidade, qual que é a realidade do outro. Então, não vão ser todos os casos, mas às vezes o adolescente pode apresentar ali comportamentos de episódios de raiva, comportamentos mais de isolamento, comportamentos onde ele prefere passar momentos mais a sós do que na companhia de alguém. Então, essas companhias, seja desde não querer ficar com os pais, ou não querer ficar com grupos da mesma idade, vai apresentar num modelo onde a gente pode chamar, talvez, de um perfil mais antissocial. Claro que isso não vai se aplicar em todos os perfis de adolescentes ou crianças, porque cada um tem a sua singularidade. Mas, normalmente, quando a gente visita e quando a gente recebe isso, seja em consultório ou em análise clínica, a gente consegue visualizar que tem esses traços. Então, tentar perceber ali essas mudanças de humor com um episódio de raiva, isolamento, mudanças repentinas de humor, então era muito próximo de alguém, teve um afastamento, perda de interesses em itens ou habilidades de muito tempo. Então, era um jovem que gostava de jogar bola, gostava de estar com os amigos, mas por algum motivo, por algum episódio, acaba acontecendo esse afastamento. Então, é a partir desses pontos tentar perceber mudanças repentinas e abruptas. Se teve alguns episódios antes, então episódios de bullying, términos de namoro, que isso acaba influenciando, términos até mesmo de amizade, algo que seja uma causa motivadora para gerar comportamentos já descritos. A partir disso, muitos pais não controlam o que os filhos fazem na internet, alegando ser invasão de privacidade. Essa visão não é totalmente equivocada? Afinal, se eles querem controlar a vida presencial do filho, por que não proteger também a virtual? O controle ele é uma linha tênue, né? Então,
é observação. É dar espaço para o adolescente poder ser quem ele é, e para a criança, e também poder ter algo assistido. Não deve ser um controle total, não deve ser algo que deve inibir completamente de viver, porque o mundo das redes sociais está aí. Né? Então, a gente não foge, a gente abre o celular, a gente encontra, na televisão está passando coisas sobre redes sociais, então a ideia é que seja assistido. Do mesmo modo em que muitos pais às vezes pecam em querer cuidar na parte social, do presencial ali do filho, também tem que ter um pouco de manejo na hora de controlar nessa parte da orientação da internet. Então, conversas sobre assuntos, tentar manter sempre uma mente aberta para esse tipo de assunto do que acontece. A realidade, ela precisa estar presente, né, nesse contexto, porque com a internet, com a inteligência, a gente tem acesso a muita informação. Então, desde que tenha uma linha clara do que os pais apresentam para o filho, desde que seja conversado, do que existe no mundo, o que pode, o que não pode, é um alinhamento de expectativas. É uma conversa em que, às vezes, falta entre os pais e filhos, e aí chega para a gente no consultório, e aí é o que a gente chama de orientação parental. Então, a gente consegue fazer essa ligação, que às vezes o diálogo entre o pai e filho acaba morrendo. É uma coisa natural, isso acontece. Mudanças, o pai tem a própria vida, o filho tem a própria vida, traumas estão cercados eles todos, às vezes isso acaba gerando um afastamento. Então, por isso que a orientação, a conversa, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, a exploração das emoções também do adulto, o adulto poder ficar... se mostrar frágil diante de algumas situações, para exatamente o adolescente, a criança, poder entender qual é aquela emoção. Igual eu havia falado lá no comecinho, que a gente aprende a partir do momento que a gente vivencia. A gente aprende a partir do momento em que a gente vê o outro, quando a gente começa a fazer essas imitações das coisas. E a emoção é uma delas. No final das contas, é possível afirmar que muitas crianças vivem em mundos totalmente diferentes dos pais? E esses pais não fazem a menor ideia do que seus filhos estão fazendo nas redes? Sim. Hoje em dia tem as famosas contas fakes, né? Tem os dics aí. Então, tem muita possibilidade hoje em dia de você ser quem você quer ser. Tem plataformas que têm regras, que têm limitações ali de conta, ou... Tem um adolescente, a criança ali que tem acesso ao Twitter, então consegue viver multiperfis, falar muitas coisas que querem. Então, acaba tendo um descontrole. Mas aí a gente tenta interpretar o que é esse significado desse descontrole. É uma tentativa, é uma válvula de escape do indivíduo ali, por conta de algum problema que ele está sofrendo, alguma situação que ele está passando. É uma forma dele pedir ajuda, é uma forma dele querer receber uma atenção necessária. Então, acho que a base e a fortificação que fica é diretamente uma conversa e uma linha direta entre pai e filho, e ambos precisam ali chegar num acordo do que está acontecendo, porque se eu quero compreender qual que é o sentimento do meu filho, qual que é a emoção do meu filho, eu também preciso compreender quais são os meus sentimentos e minhas emoções primeiros. Então, depois que eu me apresento exposto pro meu filho, ele vai perceber ali que eu estou dando espaço, que existe uma margem para ter uma emoção, que existe uma margem para ter um sentimento a ser compartilhado. Então, novamente, a gente aprende na imitação, então a gente precisa exercer, a gente precisa demonstrar a emoção para receber a emoção do outro. E como os pais devem ou podem agir para orientar e monitorar os filhos nas redes sociais e nos aplicativos de mensagem? Acho que vai ficar até repetitivo, mas é exatamente essa linha direta, essa realidade. Porque a gente sabe, se tentar colocar uma posição autoritária do pai com o filho vai recuar com toda certeza, vai se fechar no quarto, vai viver uma outra realidade, vai trocar de nome nas redes sociais e acabou, e o pai não vai achar nunca o filho. Então, é um posicionamento dos pais compreenderem qual que é a função deles diante de tudo isso. Qual que é a abertura, qual que é a função da rede social para o filho.
O filho está utilizando porque todos os amigos estão utilizando, está utilizando porque é um meio de entretenimento, está utilizando porque é um meio de estudos. Então, tentar utilizar do mesmo modo e tentar orientar da mesma maneira. A proibição, ela não é o melhor caminho. Proibir o filho pode levar a uma compulsão, então a gente sabe muito bem disso. Então, a conversa, a orientação, e dar espaço, e dar aberturas. Então, eu quero monitorar, mas é um monitoramento de longe. Eu quero compreender o que o meu filho está fazendo, eu quero saber com quem meu filho está andando. Então, vou preparar ambientes para isso, vou preparar conversas saudáveis, onde ele pode me contar. E a gente sabe, adolescência, claro que a total verdade o filho não vai contar para os pais, mas desde aquilo que não comprometa, que não vai deixar ele se sentir queimado ali diante dos pais. É um modelo a ser seguido, uma boa conversa, uma boa comunicação e assistir e dar abertura para poder acolher o que o filho apresenta de emoção. Bom, e para finalizar, na sua opinião, o que falta nas políticas públicas ou na regulamentação tecnológica para proteger melhor os usuários e informação social desses riscos emergentes? Acho que tá na pergunta, uma regulamentação que tenha função. A gente tem... A internet, ela deixa a gente exposta há muito tempo, né? Então, nos últimos anos, tem sido a era. Eu preciso tirar foto do que eu vou comer, eu preciso tirar foto de onde eu estou, no espaço onde eu me apresento. Então, se tornou algo público. É uma coisa que dá uma falsa ilusão de que tem alguém me assistindo, de que tem alguém querendo perceber qual que é a minha existência. E não ter uma regulamentação disso, dá espaço não apenas só para essas coisas, digamos assim, banais, mas também dá espaço para pessoas que querem aplicar alguma maldade, que tem alguma intenção, né? Então, a regulamentação, eu acho que ela tinha que ser revista. A internet ainda ela é uma coisa... as redes sociais, de um modo geral, ela dá margem para tudo que tá permitido ali. E isso afeta tanto quem quer utilizar de uma maneira adequada, digamos assim, e afeta também e também dá espaço para quem está ali com más intenções. Então, poder monitorar isso, poder assistir como algumas conversas acontecem dentro de redes sociais, dentro de IAs, é um lugar onde dá para começar a trabalhar algumas questões, principalmente da saúde mental. Então, talvez tentar parar de tentar proibir, de tentar inibir, de fazer críticas, mas começar a fazer orientações desse modo, né? Então, trazer a pauta sobre a saúde mental, a importância do cuidado não só com a saúde física, mas também com a saúde mental. Então, é algo que regulamenta, mas que eu cuido, eu oriento, eu preservo o usuário que quer utilizar de uma maneira adequada, e eu também consigo tirar ou inibir a quem está utilizando aquilo de má intenção. Agradecemos mais uma vez a participação do psicólogo Luan Coutinho aqui no Em Pauta. Muito obrigada, Luan. Muito obrigado, Muito obrigada. Gente. Cultura. Se liga na dica. Atenção, apaixonados por carros antigos e amantes de um bom programa em família. Preparem-se! São Caetano do Sul vai parar no dia 1º de junho de 2025, no domingo, com o Bosque Old Cars. Das 8 da manhã às 2 da tarde, o Bosque do Povo, na Estrada das Lágrimas, 320, no bairro São José, será palco de uma super exposição de veículos clássicos. Mas não é só isso. No local também haverá muita arte, food trucks e um mercado de pulgas, com camisetas, miniaturas, autopeças e muito mais. Tudo relacionado ao universo automotivo. É um evento para todas as idades, com entrada gratuita. E quem quiser ajudar, pode doar. No local, alimentos não perecíveis para ajudar quem precisa. Preparem-se para uma noite de muita emoção e boa música em São Caetano do Sul. Hoje, o Teatro Municipal Santos Dumont recebe o espetáculo Ney por Fé.
Um musical que é uma verdadeira celebração a um dos maiores ícones da nossa música, Ney Matogrosso. A apresentação homenageia não só o intérprete inconfundível, mas também o ser humano que desafiou repressões familiares e a própria ditadura, mantendo-se sempre irreverente e transformador. Ney Porfê busca celebrar a existência de Ney com suavidade e verdade, sem imitações, mas com muita reverência. O show começa às 7h30 da noite no Teatro Municipal Santos Dumont, na Avenida Goiás, 1111, bairro Santa Paula. A classificação é livre e os ingressos variam de R$20 a R$40. Você pode garantir o seu pelo site Bilheteria Express, nos pontos de venda Tio Gil Centro e Tio Gil Magazine ou na bilheteria do teatro, a partir das 3 horas da tarde, no dia do espetáculo. Uma homenagem imperdível a Ney Matogrosso. Alô, São Bernardo! O mês de junho chegou e, com ele, a maior festa junina que a cidade já viu. Vem aí o primeiro Arraiá do Paço, na esplanada do Paço Municipal. E a notícia boa é que é um evento para toda a família. Serão 10 dias de festa, de 6 a 15 de junho. A esplanada do Paço vai se transformar em um verdadeiro arraial, com decoração especial, fogueira em LED e até pau de sebo. A diversão é garantida para todas as idades, inclusive com um parque de diversões com 12 brinquedos, como mini montanha-russa e roda gigante. E a praça de alimentação? Essa vai estar recheada com tudo o que a festa típica tem direito. Quentão, vinho quente, baião de dois, milho, doces e muito mais. O palco com grandes nomes da música nacional e artistas locais que vão colocar todo mundo para dançar o forró, o sertanejo e curtir o MPB. Para você ter uma ideia, já estão confirmados Fala Mansa, Exalta Samba, Renato Teixeira, Demônios da Garoa, Sá e Guarabira, Maurício e Mauri e muito mais. A festa ocorre de segunda a sexta, a partir das 5 da tarde, e nos sábados e domingos, a partir da 1 da tarde. Lembre-se, a entrada é solidária. Doe alimentos não perecíveis, roupas de inverno ou itens de higiene e ajude o Fundo Social de Solidariedade. Atenção, amantes do teatro e do bom debate. A premiada atriz Vera Holtz chega a Santo André com um espetáculo que promete provocar reflexões profundas. Hoje e amanhã, às 8 da noite, e no dia 1º de junho, às 6 da tarde, o Teatro Municipal Maestro Flávio Florenci será palco para Ficções. A peça é inspirada no best-seller global Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do renomado professor e filósofo Yuval Noah Harari. Com texto e encenação de Rodrigo Portela, Ficções mergulha na capacidade humana de criar narrativas e como isso molda nossa sociedade, questionando-se, com todo o nosso avanço, somos de fato mais felizes. Em cena, Vera Holtz se desdobra em múltiplos personagens. Canta, improvisa e interage com o público e com o músico Federico Pupi, que assina a trilha sonora original. Uma performance imperdível. Os ingressos variam de R$ 80,00, meia entrada, a R$ 160,00, inteira, com um valor especial para clientes Go Smile e Vivo Valoriza. Garanta o seu pelo site Bilheteria Express, com Bilheteria Express escrito tudo junto. O Teatro Municipal fica na Praça 4º Centenário, número 1, no centro de Santo André. Uma oportunidade única de ver Vera Holtz e refletir sobre a humanidade. E aí? Vamos falar de coisa boa? Quando achamos que o problema não tem solução, a ajuda vem de onde menos esperamos. Dependentes químicos recebem auxílios de cavalos para se recuperar nos Estados Unidos, no Stable Recovery. As pessoas que chegam ao local sem rumo podem ter uma nova chance para se reconectar com família e trabalho. O criador desse incrível projeto é o Frank Taylor, que teve a iniciativa após começar a trabalhar em estábulos enquanto era dependente de álcool. Frank conta que é como se ele se sentisse curado. Isso acontece porque cavalos têm um imenso poder sensorial e de conexão com os humanos. Até agora, mais de 110 pessoas saíram do tratamento com sucesso. Já contemplou o poder das mulheres do nosso país hoje? Não? Pois te apresentamos uma notícia incrível. 3 mulheres brasileiras estão na lista de mulheres mais poderosas do mundo, segundo a respeitada revista Fortune, que atualiza o ranking das divas no topo do mundo dos negócios globais. Tarciana é preta e assumidamente homossexual. Ela reafirma o compromisso com a diversidade e protagonizou um momento histórico ao reconhecer o envolvimento da instituição no comércio de escravizados no século XIX.
Lívia Chanes, CEO do Nubank no Brasil, ficou em 91ª e Magda Chambriard, CEO da Petrobras, ganhou destaque na 95ª colocação. O Unplug fica por aqui. Obrigada pela companhia. Eu sou a Débora Cristina e desejo um ótimo final de semana para você. E eu sou a Laura Mosca e desejo um excelente final de semana. Esperamos vocês sempre às sextas, às 5 da tarde. Estamos no Spotify e também no canal do YouTube da nossa rádio, a Plug Rádio USCS. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Termina aqui mais uma edição da Unplug. Obrigada por ficarem conosco. Na próxima sexta, às 5 da tarde, tem mais.